Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos, fazer a revisão, a correção da atividade que nós paramos na página 218. Essa é a nossa segunda aula de história, falando sobre educação, direito à educação, que nós vamos falar não só de educação, mas também nós vamos falar, direito ao trabalho, direito à saúde, só que agora nós estamos voltados para a educação, direito à educação, certo? Então, lembra que a tia falou com vocês que na primeira aula vocês iriam fazer essa questão, depois a gente ia retomar para fazer, um diálogo de acordo com esse contexto, com essa pergunta. Nós vamos escrever, vamos contextualizar sobre essa questão, dos estudos, certo? Dos estudos de antigamente, dos estudos do passado para os estudos agora, a educação, no caso. Então, a pergunta que foi falado, na primeira questão, que foi com a lupa na mão, foi sobre a educação na República Brasileira. Foi isso? Então, logicamente que a educação diante do passado é diferente da educação de hoje em dia, não é, pessoal? Lembra que a educação do passado, as mulheres estavam voltadas mais para prendas do lar. Não era para ser o que? Cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, não era isso? E algumas estudavam em casa, aquelas que tinham condição. E aquelas que não tinham condição começavam a frequentar as aulas, mas o colégio depois, quando começavam a aprender a ler e a escrever, paravam. Por quê? Porque tinham que ajudar em casa. No caso, o pai e a mãe iam trabalhar e eles tinham que, a criança que estava estudando, a menina, tinha que ficar com os irmãos, cuidar dos irmãos menores, não foi isso? Então, era tudo mais difícil, não é? Então, a questão sobre isso que nós vamos falar, algumas que vocês colocaram, se vocês colocaram de acordo com o que nós estudamos, ótimo. A tia colocou aqui um contexto falando o seguinte: muitas pessoas estudam para garantir um emprego. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Emprego, topei. Certo? Emprego. E um futuro melhor. Então, nós estudamos para quê? Para isso, né, gente? Para conseguir um emprego, para dar um futuro melhor para nossa família, para o nosso pai, para a mãe, para os nossos filhos, não é isso? Então, e quem é casado, quem tem família, no caso, por exemplo, o pai e a mãe de vocês, eles trabalham para dar um conforto melhor para vocês, para garantir o futuro de vocês, não é isso? E como é que essa garantia? Através do estudo, Então, o estudo ninguém tira da gente, A gente tem o estudo, conhecimento que é para a vida toda, Então, a maior riqueza que nós temos é o conhecimento, é o estudo, tá bom, gente? Então, estudem, tá? Então vamos lá, continuando, Como atualmente mulheres podem exercer as mesmas funções que os homens? Todos estudam os mesmos conteúdos, pois têm os mesmos objetivos, que é o quê? Crescer na vida, Progredir, arranjar um emprego, Ter uma boa renda, não é? Ser preparado, ser qualificado para o mercado de trabalho, não é, gente? Então, esse é o nosso objetivo, não é? Agora, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tá? Então, a luta das mulheres por direito. Então, como vocês sabem, as mulheres ainda lutam, para ter o direito melhor, e o direito igual como o do homem, porque tem mulheres que fazem a mesma função de alguns homens, mas recebem menos, Não é o mesmo salário. Muitas só porque é mulher. E muitas vezes a mulher está adequada, está qualificada, está pronta para o mercado de trabalho, mas não dão
não dão a importância, não dão a oportunidade para a mulher mostrar a sua capacidade, e sim colocam um homem no lugar da mulher. Muitas vezes acontece isso também, não é? E, infelizmente, hoje em dia ainda tem, né? Por mais que a gente esteja já no século mais avançado, mas acontece ainda, certo? Então vamos lá. Com a proclamação da República no ano de 1889, ocorreram algumas mudanças na sociedade. A principal foi a possibilidade de eleger os governantes por meio do voto, né, do voto dos eleitores, né, para votar. No entanto, né, de início, as mulheres não eram admitidas a votar. Então, elas não poderiam votar. Nós, mulheres, não votávamos nessa época, né? As mulheres lutaram muito por várias coisas, não só para ter um emprego, não só para estudar, mas também para votar, né, gente? Insatisfeitas, algumas mulheres passaram a escrever cartas para os jornais, artigos em revistas, para mulheres a participar de programas de rádio exigindo o direito de voto. Então, as mulheres foram à luta, insatisfeitas com isso, elas escreviam para jornais, escreviam para as revistas, artigos, querendo, né, a participação da mulher, né, na vida política, não é? Então, a mulher tinha o direito de votar também, então ela queria esse direito, certo? Para saber mais. No início da República, a maioria das mulheres que trabalhavam eram professoras. Olha só, gente. Sabe por quê? Nos anos de 1900, pensava-se que a mulher estava destinada apenas à maternidade e à educação dos filhos. Descontentes com essa condição, as mulheres, muitas mulheres, lutaram para conquistar direitos, como o direito de exercer uma atividade remunerada e trabalhar fora de casa. Então, o papel da mulher como professora foi ganhando espaço na sociedade brasileira. A alfabetização das crianças, ou seja, ensinar a ler e a escrever, passou a ser uma função feminina. Para se tornarem professoras, as moças cursavam magistério. Hoje, antigamente se dizia, né, pedagogia, magistério. Hoje é pedagogia, mas a gente é preparada para isso. Eu fiz tanto magistério na época como pedagogia, porque também, né, quando eu comecei a estudar, tinha o nome de magistério. Aí depois mudou a nomenclatura, quer dizer, o nome para pedagogia. Certo, gente? E hoje, né, nós somos conhecidas, nós somos chamadas, né, algumas vezes por ser pedagoga, tá, gente? Então, vamos continuar. Além dos protestos pelo direito de votar, teve também um início um grande movimento pela educação das mulheres. Afinal, como elas poderiam votar se muitas eram analfabetas, né? Então, muitas não sabiam ler nem escrever, mas elas queriam participar da vida política. Então, elas fizeram esse movimento, certo? Como ocupariam cargos políticos se muitas eram educadas para cuidar do lar? Esse movimento promovido pelas mulheres gerou muita mudança, né, gente, na educação. Essas mudanças foram lentas e enfrentaram décadas de preconceitos. Né? Atualmente, a educação é considerada um direito social e deve ser oferecida tanto a meninos quanto a meninas, sem distinção, certo? E aqui, gente, nós temos aqui uma fotografia, né, uma imagem da bióloga e advogada Berta Lutz, lutou pela educação de mulheres e pelo voto feminino, tá? Então, o que é distinção? Quer dizer, diferenciação, né? Diferentes. Agora nós vamos conhecer mais um pouco, né? Trem da história. Nós vamos conhecer uma história, né? De uma moça,
tá? Que se chama Helena Martins de Araújo. Ela, nessa foto, ela tinha 16 anos. Então, vamos ler esse texto? Vamos lá. Eu nasci no Rio de Janeiro, na época era estado da Guanabara, em 27 de janeiro de 1935. Meu pai é Inácio Martins de Araújo e minha mãe Maria de Jesus Amorim de Araújo. Meu pai era militar e minha mãe era doméstica. Nós éramos 6 filhos. Eu sou a terceira na ordem de nascimento. Minha mãe era filha de fazendeiros no interior e naquela época, filha de fazendeiros só estudava piano, bordado e essas coisas, mas ela era de uma sabedoria. Eu aprendi muita coisa com ela e com meu pai também, né? Então vamos saber o que é que eles querem perguntar? Vamos lá? Então, letra A. O texto é um depoimento. Identifique e escreva o nome da pessoa que faz o depoimento. Helena Martins de Araújo. Letra B. O texto refere-se à educação de Maria de Jesus, mãe de Helena Martins de Araújo. Em que época da história do Brasil ela foi educada? Né? Então, a Maria de Jesus Amorim de Araújo é a mãe da entrevistada Helena Martins, que nasceu em 1937. Imagina-se que Maria de Jesus tenha estudado nos anos de 1910 e 1920, ou seja, no início da República do Brasil. Ela recebeu uma educação tradicional conforme, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar essa, conforme os padrões sociais da época, com aulas de piano, bordado e cuidado com a casa, né? Então, é completamente diferente da educação da filha, que foi mais atual, né? Então, aqui, gente, na letra C, vocês vão responder. A tia já respondeu a letra A, a letra B. Vocês irão responder a letra C, tá? Compara a educação de Maria de Jesus com a educação que você recebe. Existem semelhanças ou diferenças, né? Quais são? Então, você vai relatar aqui embaixo, certo? É o seu entendimento, tá? Educação indígena e quilombola. Nós vamos agora para conversar sobre esse tema, tá? Então, a educação enfrentou vários desafios até que se estabelecesse como um direito universal de homens e mulheres. Algo semelhante aconteceu com a educação indígena e quilombola. Nas terras indígenas e comunidades quilombolas do Brasil atual, seus moradores lutam para que sejam estabelecidas escolas públicas, apesar das grandes diferenças que existem entre elas. Ambas, as comunidades exigem seus direitos educacionais. Então, na maioria dos casos, as escolas públicas se localizam nas cidades muito distantes dessas comunidades, não é? Então, a distância obriga, as famílias a se mudarem de suas terras para as crianças poderem estudar. Caso contrário, as crianças precisam percorrer longos caminhos para chegar à escola, né, gente? Então, muitas crianças elas não têm um acesso perto de casa, então elas se dirigem à escola que é muito longe, né? Além disso, essas escolas elas não têm o conteúdo voltado à valorização da cultura indígena ou quilombola. Então, eles têm esse conhecimento através também dos antepassados, né? Das pessoas que são mais antigas, que vai passando, né? De geração em geração, o conhecimento, né? Então, eles conhecem através deles mesmos, da comunidade, né? Então, foi com que a Constituição de 1988, que reconheceu a importância da entidade, né? Quer dizer, da identidade indígena e quilombolas, que esses grupos passaram a atuar na luta pelo direito à educação.
em suas comunidades. Então, a educação indígena ela foi reconhecida como direito em 1999 e a quilombola em 2012. Né? Então, as escolas localizadas nessas comunidades, elas ensinam a sua própria história, suas tradições e seus patrimônios, além do conhecimento, né, do conteúdo, né, comum entre as escolas que são não indígenas, né, ou quilombolas, certo? Então, aqui nós temos um glossário: segregar quer dizer separar, isolar, né? Então, o objetivo desse currículo especial não é segregar, né? Quer dizer, não é separar, não é isolar essas comunidades, mas sim educar, né? Levando em consideração a cultura daquela população nas escolas indígenas, né? Então, os professores eles ensinam usando também a língua portuguesa como a língua nativa, certo? Então, gente, nós ficamos por aqui com as nossas aulas de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos continuar falando sobre esse tema. Nós vamos seguir da página 222. Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau.